Uma criança diferente. Era assim que eu me sentia. Deprimido aos 13, fraco, um líder capenga. Desanimado? Sempre. Fechei minha célula, não tinha mais força. Me sentia com raiva o tempo todo. Não tá fácil, mas deixa eu te falar. Jesus não disse que ia ser fácil. Sabe o que ele falou? Que ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Os seus momentos mais difíceis, ele tá lá. Ele tá te vendo. Ele tá te segurando. E assim como te falaram, o processo dói. Às vezes a gente tem medo de enfrentar o processo, porque ele dói. Muito mais fácil fugir. Só que, sabe o que vai te curar? Seu propósito. Seu propósito vai te fazer enfrentar o processo. O que você não pode fazer é desistir. Se imagine nesse momento. Comece a pensar nas coisas que o diabo tentou usar para te parar. Comece a pensar nessas coisas. Eu sei que essas coisas machucam você. Eu sei que elas te machucam. Eu sei que elas te machucam porque eu também já fui assim, cara. Eu também já tive um coração machucado. Eu também já tive um espírito vazio. Eu também já fui um cara vazio, velho. Mas sabe o que eu fiz? Olha pra mim. Eu não deixei de sonhar. O Espírito Santo, ele entrou na minha vida. E eu comecei a ser transformado através dele. Minhas células estavam vazias. Sem metas, sem nada também. E como eu falei, pensando em desistir, sabe o que eu fiz? Eu confiei em Deus. Eu confiei em Deus, eu permaneci em Deus. E eu liguei pros meus líderes e eu falei assim, o que eu faço? Seus pastores, nós, a gente se importa com você. Amém. E a gente sabe que os planos de Deus são muito grandes pra sua vida. Então, cara, pode abrir seus olhos. Tudo aquilo que você passou não te mata. Entendeu? Não te mata. Mas te fortalece. Glória a Deus. Oh, glória a Deus! Boa noite, Arena! Eita, glória! Vamos lá, dar continuidade à nossa série de palavras. Não mata, mas fortalece, isso aí. Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Não é o que não mata, engorda não, viu, gente? Então vamos lá. Hoje nós estamos com um tema muito tremendo, né? Que tem muito a nos acrescentar. Encontre o propósito para viver. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, né, e acredito que vocês também saibam, acreditam nisso com força, de que todas as coisas foram criadas por Deus. Alguém tem dúvida disso aqui? De que todas as coisas foram criadas por Deus? Alguém tem dúvida, né, de que nós, cada um de vocês foram criados por Deus? Alguém tem dúvida? Amém, glória a Deus, também não tenho dúvida. Agora, algo assim que é muito importante, né, que apesar de nós não termos dúvida, né, todos aqueles que creem em Deus, né, têm a convicção de que todas as coisas foram criadas por Deus. De que nós mesmos fomos criados por Deus. Mas tem uma coisinha que muitas das vezes, né, caímos em questionamento, ficamos em dúvida, é que todas as coisas, assim como todos nós, fomos criados por Deus com um propósito. Nós não fomos criados por um acaso, né? Nós não fomos gerados por um descuido, né, dos nossos pais, né? Não foi assim um desvio, né, de rota, não foi simplesmente um ato, né, impensado na nossa concepção. Cada um de nós, independente da forma, né, que fomos gerados, e se estamos aqui, é porque há um propósito de Deus nas nossas vidas.
E essa palavra de hoje vem nos trazer, né, para esse entendimento. Essa palavra de hoje vem lembrar a cada um que até tem esse entendimento, né, a importância, né, para que ter propósito de vida, né? O porquê ter propósito de vida? Só, simplesmente, unicamente para que haja vida. Para que haja vida com abundância, para que haja vida com alegria, para que haja vida com satisfação, para que haja vida com conquista, é necessário que haja uma vida com propósito. Amém? Glória a Deus. Para a introdução, acho que tá bom, né, gente? Eu quero ler com vocês lá em Colossenses 1,16. É o primeiro versículo que eu quero ler com vocês. Vamos lá. Colossenses 1,16. Vou ler aqui na tradução, vocês acompanham aí. Vou ler na tradução que está aqui comigo. Nos diz assim, ó: pois tudo, absolutamente tudo, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, todas as coisas começaram nele e nele encontram seu propósito. Eita, que forte, né? Vamos orar? Feche os teus olhos, estenda as mãos para cá. Eu quero receber, sabe, a oração de vocês, que, sabe, o desejo de vocês de ouvir de Deus, de sair daqui mais fortalecidos no seu propósito. Você que está nos assistindo aí à distância e de repente fala, que isso, propósito? O que isso aí é para comer, para passar no cabelo? Você que não, sabe, não tem nem noção, né? Não vive uma vida de propósito, estenda suas mãos. Sabe, busque agora esse entendimento, esse conhecimento, não em mim, mas no Espírito Santo que habita em mim, que deseja falar o teu coração. Abra o seu coração, estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor Deus, eu te rendo graças, Pai. Te louvo e te exalto pela tua grandeza, pela tua soberania. Te glorifico, Senhor Deus, porque tu és um Deus pleno, tu és um Deus completo, tu és um Deus que fez todas as coisas, Pai, e todas elas para um propósito. Senhor Deus, nós te rendemos graça nessa noite, te louvamos e te exaltamos. Estamos aqui nessa noite, nesse propósito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, me usa, enche a minha vida agora com teu Espírito, venha transbordar de mim, Senhor Deus, sabe, através da palavra, e que o Senhor possa alcançar lugar, Senhor Deus, em cada coração, lugar, Senhor Deus, de crescimento, lugar, Senhor Deus, onde que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, expandir o teu propósito, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, te dou lugar, Espírito Santo, usa a minha vida, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, aleluias. Todas as coisas foram criadas nele. E todas as coisas, todo o propósito de todas as coisas é encontrado nele. Eu quero dizer para você que vive por aí, né? Deixando a vida te levar. A gente sempre usa, né? Essa referência, né? É uma música popular, muito conhecida, né? E muito cantada, né? Por muitos de nós. Às vezes a gente não canta, né? Às vezes na razão a gente rejeita essa letra. Mas no inconsciente a gente vive trazendo forma à letra dessa música no nosso dia a dia, vivendo por viver, né? Um dia de cada vez. Certo? De certa forma, né? Nós vamos viver um dia de cada vez, mas eu vivo hoje, né? E tenho sonhos para o amanhã, e tenho propósito, tenho uma meta. Eu não vivo, sabe, dando golpes no ar, né? Até as minhas lutas têm um porquê e um para quê, tem um objetivo. E foi dessa forma que o Senhor nos criou. Ele nos criou, cada um de nós, com um propósito específico, com um dever a cumprir, né? Com bênçãos, né? E prazer, né? A adquirir, a usufruir nessa vida. Existe também uma outra frase antiga e muito conhecida, né? Que diz assim: quem não sabe para onde vai,
Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é? Quantas vezes a gente vive o nosso dia a dia assim? Quantas vezes a gente lida com pessoas assim, né? Tem pessoas que já acordam, né, esperando o primeiro atalho, né? Acordam, não sabem nem, abre o olho porque é no automático, né? Porque, na verdade, não sabe nem que é necessário, né, abrir os olhos para começar, para ver o novo dia. Isso tem levado muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, né, a desistir da vida. Pessoas que declaram, viver para quê? Né? É tanta dor, é tanto sofrimento. E o nosso maior exemplo, né, não só de hoje, mas para a nossa vida, né, de todas as palavras, é Jesus Cristo. Apesar de toda a dor, de todo sofrimento, né, ele levantava todos os dias. Isso os dias que conseguia se deitar, né? Se levantava, né, para lutar, para vencer, porque ele tinha um propósito. Jesus, né, ele enfrentou toda a sua dor, todos os seus sofrimentos, todas as suas guerras, porque ele tinha um porquê e um para quê. Ele é o nosso maior modelo, ele é o nosso maior exemplo. Os escravos, né, não puderam impedir Jesus, não justificaram, né, ou não foram motivo de justificativa para Jesus desistir do seu propósito. Desistir da sua, sabe, do seu trajeto. Ele sabia para que ele veio. Ele sabia qual era a sua missão. E mais do que isso, ele valorizava. Ele tinha aquela missão que foi dada como a missão dele. E nada, nem ninguém, por mais duro que tivesse sido com ele, por maior que tivesse sido a dor de tudo que ele passou, que nós podemos ao longe imaginar, né? Não foram capazes, né, de o fazer desistir. Não foi justificativa suficiente para ele parar, para ele desistir do seu propósito. E sabe qual era o propósito dele? Qual era o propósito de Jesus? Trazer salvação, trazer vida, trazer libertação para mim e para você. Para viver por viver, não. Para viver um propósito. Para dar continuidade ao propósito do nosso Deus. Amém? Vocês conseguem entender isso? E o nosso desafio de hoje, né, é descobrir o nosso propósito. Descobrir qual o sentido de nossa vida. Isso é a coisa mais importante que nós precisamos entender aqui nessa terra. Isso fará com que a nossa vida seja mais leve, mais alegre, apesar de desafiadora, apesar de muitas vezes dolorosa ou dolorida. Isso nos leva a avançar, a vencer, né? A combater o bom combate, a guardar a fé. Amém? É saber, é entender, né, que nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui por um desvio de rota dos nossos pais. Por mais que eles tenham andado por caminhos tortuosos, né? Lá em Lucas 19:10, eu vou ler com vocês, para ser mais rápido, mas vocês podem anotar aí. Lucas 19:10 nos diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus, ele não veio por vir. Ele veio com uma missão. E como eu falei, independente de toda a afronta que ele passou, independente de todas as ameaças e sofrimentos, independente da traição que ele sofreu por alguém que caminhava ali lado a lado com ele, isso não pôde parar Jesus. Isso não atrasou Jesus. Jesus, ele não usou de subterfúgio ou de subterfúgio, né, de situações de terceiros, né, para que ele justificasse a sua desistência. Mas ele foi até o fim, porque ele sabia o que ele estava fazendo aqui. Ele sabia, né, da grandeza do propósito dele. Amém? Lá em 2 Coríntios 5,15 nos diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais por si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou.
Eita! E essa é forte, né? Esse versículo aqui é o versículo muito conhecido e muito dito aqui nessa igreja, né? Acho que é o versículo da vida do nosso pastor, né? Daqui nessa igreja, né? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É ou não é, gente? É o versículo do pastor dessa igreja. Ele vive recitando, ele vive declarando isso, nos ensinando, né, a assumir essa verdade. Sim, essa verdade, porque está contida na palavra de Deus, e toda a palavra de Deus é verdade. Então, aqui nos diz que ele morreu para que nós vivêssemos, mas nós iríamos viver por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Ele não simplesmente morreu por nós por morrer. Porque, coitados, né, tadinhos, né, estão ali condenados à morte, né? Mas ele morreu, ele deu a vida dele por nós, né, para que nós pudéssemos viver, né, por ele. Para que nós pudéssemos viver com ele, para que nós pudéssemos seguir, continuar, né, a missão a qual ele começou. Vocês têm esse entendimento aqui? Alguém tem dúvida disso? Não, né? Glória a Deus. Você que está aí nos vendo à distância, você tem esse entendimento? Há alguma dúvida no seu coração em relação a isso? Busque, mergulhe na palavra de Deus, ache o seu propósito. O Senhor, ele te criou. Deus, ele te criou com um propósito. E quer que eu te diga uma coisa? Há um propósito específico para você. Existe uma missão específica para você. Eu posso até, né, buscar, correr atrás, mas eu não posso fazer a sua parte. Cada um de nós precisamos cumprir com a nossa missão. Cada um de nós temos uma etapa, né, nesse propósito para viver. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Tenho mais uma passagem aqui. João 3,17. João 3,17 nos diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Essas passagens, né, que eu li aqui com vocês, isso tudo é para que não fique simplesmente nas nossas palavras, né, mas que tenha respaldo na palavra de Deus. Se é que há dúvida, né, que o Senhor Jesus, que Deus, ele enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, passou por todo aquele processo de dor e sofrimento, mas não foi em vão, e nem foi por uma causa qualquer, né? Ele tinha um propósito, e assim como ele, cada um de nós temos o nosso propósito, amém? Jesus, ele teve um propósito de vida e um propósito de morte. Sim, um propósito de morte, porque era necessário que ele morresse, né, para que pudesse nos resgatar. Nós fomos comprados, né, pelo sangue de Jesus. Isso é tão, né, conhecido por nós, não é? Mas muitas vezes é conhecido, a gente ouve, a gente fala, né, mas a intenção dessa noite não é simplesmente falar e que vocês ouçam, é que vocês sintam isso. Né? É que nós possamos sentir isso, é que nós possamos entender. Nós fomos comprados por um sangue. É como o pastor sempre diz, né? É graça, mas não foi de graça. Teve um preço. Muitas vezes, né, a gente ouve falar, nós ouvimos pessoas ensinar, né? Eu vivo pela graça, como se não tivesse sido pago um preço. E que como se viver pela graça fosse viver por viver, viver sem propósito, viver para só desfrutar da vida, né? E no mundo hoje, né, o que nós mais ouvimos pessoas falar assim, né, as pessoas dizendo e cantando, entre outras canções, né, entre outras rimas, além dessa que nós já falamos aqui, que é conhecida, né, vão vivendo a vida, né, vão curtindo os momentos. Não que a gente não deva viver a vida, não que a gente não deva curtir os momentos, né? Mas nós temos um propósito e nós não podemos nos esquivar, não podemos nos esquecer dele.
Considere o seu propósito de vida como a forma que Deus usa você para transformar o mundo, o seu bairro, sua cidade, sua escola, sua rua, sua vida e deixar a sua marca. Gente, que coisa mais forte essa questão de deixar a sua marca. Será que a gente para realmente, né, para pensar, para se preocupar, né, qual tem sido o legado que nós temos deixado? Por onde nós passamos? Por menor que venha a ser o tempo, né, que a gente venha a estar, nossa estadia nos lugares ou na vida das pessoas, será que nós temos, né, a todo momento essa lembrança, né, que nós precisamos, né, deixar uma marca? Que consciente ou inconscientemente nós marcamos a vida das pessoas, tanto positivamente como negativamente? Não existe campo neutro. Ninguém veio a esse mundo a passeio. Mais uma vez eu afirmo, nós viemos a esse mundo com um propósito. E Deus tem um propósito individual para cada um de nós. Amém? Romanos 8, 28. Vai marcando aí. Vai marcando. Você que abre rapidinho, pode abrir para nós lermos juntos. Mas vamos lá. Romanos 8, 28 nos diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o ama, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse a gente precisava ler juntos. Nós fomos chamados de acordo com o propósito de Deus. Às vezes nós achamos, né, que eu tenho plano assim, eu tenho projeto assim, né? Mas será que o nosso plano, será que os nossos projetos, será que os nossos sonhos estão alinhados, né? Estão linkados, né? Estão firmados nos sonhos, nos projetos, nos propósitos de Deus para as nossas vidas? Por que às vezes a gente tem a sensação, né? Tem um ditado que diz assim: eu nadei e morri na praia. Tem pessoas que vivem em busca, né, da felicidade, né, que vivem buscando tantas coisas e acham, não, agora eu vou fazer isso aqui, é isso que eu quero. É esse o meu sonho, é esse o meu propósito. E a pessoa vai lá e faz e vive aquele momento, né? E muitas das vezes ainda está vivendo, né, aquilo que tanto correu atrás, aquilo que tanto lutou, sonhou, se esforçou. E por dentro está aquele rombo, aquele vazio, né, aquela angústia. A gente até compara isso às crianças, né, que falam, eu quero um brinquedo. Aí ganha um brinquedo, 2 dias depois aquele brinquedo está lá de lado, né, e já está querendo outro, né, não pode ver um comercial na TV, né, demonstrando o brinquedo, que a criança, eu já quero outro, mas até ontem você queria aquele, até ontem você chorava, você planejava, você botava as moedinhas no cofrinho, né? Quantos já viram criança fazer isso, gente? Porque queriam aquele. E quando tem aquele, parece que aquilo ali se torna tão sem valor, não é? Sabe o que é isso, comparando para a nossa vida adulta? Propósitos vazios, sonhos sem fundamentos, correr atrás do vento, esmurrar o vento, lutar sem meta, lutar sem alvo, lutar e correr atrás do vento, sem propósito, sem o propósito a qual Deus te chamou. Pode ser o melhor, pode ser o top dos tops, né, naquilo que você alcançou. Se não tiver linkado ao propósito de Deus, é uma vida vazia, vai ter uma vida inútil. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Nós temos um propósito, nós temos uma missão, nós temos um caminho a trilhar. E para esse caminho não existe atalho que te leve ao sucesso. Amém? Isaías 61:11, eu quero ler com vocês, que diz assim, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Deixa eu te contar, não é para qualquer coisa não, fala a verdade.
Não é para qualquer coisa que Deus nos chamou, não. Fala aí para o seu irmão, você não é qualquer um. Tenho certeza que você já ouviu essa frase da sua mãe, né? Ou uma frase parecida dizendo assim, você não é todo mundo, você não é pouca coisa, não. Sabia? Deus te chamou e Deus te separou para um grande propósito. Ele nos chamou, Ele nos criou, Ele nos formou para fazer coisas grandes. Muito mais, né, do que os nossos deleites. Sabe por quê? Porque aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós almejamos é ínfimo, é muito pequeno diante de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. A palavra de Deus diz, né, que os sonhos de Deus são maiores que os meus, são maiores que os nossos, incomparáveis aos nossos. Nós não temos, por melhor, por mais maravilhoso que a gente possa sonhar, não se compara, sabe, a grandeza daquilo que Deus tem para, sabe, realizar através da sua vida. Por mais que você não entenda o seu propósito, por mais que você pense, né, hoje que sua vida não tem sentido, que você veio do acaso, que você é fruto de um descuido, que você venha a ser fruto de um erro. Eu quero te dizer que os homens podem errar. Eu quero te dizer que o seu pai e a sua mãe podem até errar. Mas eu quero te dizer que o Deus que te formou dentro do ventre da sua mãe, esse não erra, esse não falha. E se Ele permitiu, né, que você fosse gerado, os 9 meses ali de gestação, de repente teve mais pressa e te mandou com 6 meses e meio, com 7, e você rompeu, né, essa barreira, você venceu, você conseguiu aqui fora algo que é sobrenatural, né, amadurecer os seus pulmões, você aprendeu a respirar, você, sabe, conseguiu evoluir, crescer. Não foi por acaso. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. E nós precisamos buscar a cada dia nos alinhar a esse propósito, entender esse propósito. Por mais que possa parecer, soar para você estranho ou absurdo o que eu estou te falando, dê um voto de confiança a essa palavra, não a minha, a palavra de Deus. Todos esses versículos, todas essas passagens que eu tenho lido com você nessa noite, sabe, te leva a crer, né, que todas as coisas, inclusive a vinda do Filho de Deus à Terra, foi por um propósito. Amém? Por que ter um propósito de vida? Porque a sua vida precisa ter sentido. E não existe sentido na vida sem propósito. Você precisa ter um sentido, né, para que viver. É como eu falei, muitos têm desejado a morte, porque não tem mais sentido, não entende o sentido da vida. Sabe? Ah, meu Deus, se eu perdi tudo, né, se eu tinha muitos bens e perdi tudo, agora eu quero morrer. Porque o sentido da minha vida era ter riquezas. Não é? Quantas histórias a gente ouve assim, né? Ah, meu Deus, se eu perdi isso. Não entende, você tem o bem mais precioso. Você tem a vida. Você ainda pode respirar. Seu coração ainda está batendo, por mais que esteja, sabe, disparado ou batendo fraquinho por meias dores. Você está vivo. Porque ainda há propósito na sua vida. Amém? Deus tem um propósito para a sua vida. Viver uma vida sem sentido é perder tempo de vida. Quando nascemos, o nosso cronômetro da vida já começa a contar o tempo que nos resta. Olha que coisa, né? Às vezes a gente vai, deixa a vida me levar. Hoje eu vou viver por viver. O tempo não para. O tempo não para você perder tempo. O tempo continua passando. Amém? Nós entendemos isso na teoria, mas na prática nós perdemos tempo. E tempo é algo muito precioso. Amém? Então tudo precisa fazer sentido. Namorar com propósito,
casar com propósito, estudar com propósito, ir à igreja com propósito. Quantas vezes, né, nós saímos da nossa casa, né? E olha que eu moro longe, gente. Eu saio da minha casa, é uma mini viagem para chegar aqui. Imagina, eu fazer todo, né, esse esforço, né, para estar aqui, só para quê? Eu vim aqui cumprir o meu propósito. O meu propósito nessa noite, além de adorar a Deus, né, é trazer essa palavra para vocês, é compartilhar isso com vocês, palavra de vida. Propósito é algo que te move, propósito é o combustível, sabe, que te ajuda nos momentos de luta, nos momentos de fraqueza, nos momentos de traição, nos momentos de espinho. Propósito é o combustível, sabe, que gera energia dentro de você e te leva a viver, não simplesmente por viver, mas viver para alcançar, viver para conquistar, viver para vencer. Amém? Propósito intencional. Faça algo por algo, faça algo com sentido. Não adianta você, como eu falei, sair da minha casa para vir aqui, né, sem ter um porquê ou um para quê. Você que veio aqui nessa noite, você que está aqui no presencial, você que separou esse tempo, que seja de qualidade, para estar aí à distância, né, ouvindo essa palavra, participando desse arena, que tenha um propósito, propósito de crescer, propósito de adorar, propósito de receber palavra de Deus, sabe? Mas que dê lugar para ela mudar, transformar, sabe? Movimentar a sua vida, trazer sentido para a sua vida. Amém? Quando usamos o nosso tempo com propósito, vamos distorcendo o tempo. E vamos distorcendo o tempo, entendendo quem somos. Por isso, vemos muitos adultos com a mentalidade infantil e muitos jovens, né, com a mentalidade de adultos. Né? São comportamentos trocados. Isso não é maturidade. Isso é viver no tempo e no propósito errado. Gente, que coisa forte. Que coisa forte, uma referência, né, para nos fortalecer, para nos trazer maior entendimento em relação a isso. Está lá em 1 Coríntios 13:11. 1 Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Há tempo para todas as coisas, né? Para muitos de nós aqui, né, apesar de estarmos no arena, né, tempo de agir, de pensar, né, como meninos, já ficou para trás, não é? E tem muitos jovens, né, que têm a mentalidade de adulto, que querem viver uma vida adulta, e isso não é maturidade, nos diz o texto. Isso é viver uma vida sem entendimento de propósito. Tudo tem um tempo. A juventude tem o para quê e o porquê. Viva, sabe, o seu hoje. Viva, sabe, com verdade. Viva, sabe, com energia, com força. Sabe, viva entendendo. E se não entende, buscando entender o seu propósito. Amém? Quando nós vivemos no propósito, nós temos uma vida de abundância. Ou seja, uma vida de abundância é uma vida de propósito. Um estudo realizado por pesquisadores ingleses concluiu que as pessoas que vivem um sentido real na sua vida, nas suas atividades diárias, têm 30% a mais tempo de vida do que os outros. Vive 30% a mais do que aqueles que vivem por viver. Esses que vivem aí, ó, deixando a vida levar, né, vivem 30% a menos do que os outros, aqueles que vivem com propósito, aqueles que já amanhecem sabendo, hoje, né, eu vou vencer, hoje eu vou concluir isso, hoje eu desejo isso, hoje eu vou alcançar isso, hoje eu tenho essa meta para cumprir. Quantas vezes nós lutamos, né, e relutamos por uma vida com meta, né?
por ter meta, por ter objetivo. Não, hoje eu tenho que fazer isso. Hoje a gente quer viver uma vida acomodada, viver uma vida tranquila. Isso é viver uma vida sem quê nem porquê. Isso é viver uma vida sem propósito. Vida sem metas, né? Vida sem alvos, vida sem objetivo. O contrário do que a gente pensa. E às vezes a gente pensa que a gente está ganhando tempo de vida, pois não é isso que a pesquisa diz. A pesquisa diz que você está perdendo 30% da sua vida. A cada dia, né, sem alvo, sem propósito, você perde no mínimo 30% do seu dia. Olha que coisa! Quanto a gente luta para viver por viver, né? A gente não entende. O grupo de pessoas que tinham propósito em sua vida vivem em média 2 anos a mais do que as pessoas que não possuem. E a pesquisa também nos mostra, né, que os soldados, né, que guerrearam no Iraque, a maioria daqueles que sobreviveram à guerra, né, que voltaram, né, que conseguiram voltar às suas casas, eles tinham um porquê voltar. Eles tinham ali seus familiares, eles tinham pessoas amadas, eles tinham um porquê voltar. Isso deu energia, isso gerou força a eles para lutar e para vencer. Se você quer ter uma vida de vitória, você precisa descobrir o seu propósito. Você precisa descobrir, né, o porquê que você está vivendo. Amém? Objetivo, propósito para viver, lhe trará muitos benefícios. Saiba que pessoas que sabem o sentido de suas vidas sentem-se mais felizes e vivem sorrindo. E têm maior satisfação com a vida profissional, com a vida pessoal. Trabalham com amor, com paixão, vivem com amor, sentimentos de gratidão. A gente vê as pessoas aí, a gente vive falando, tão ingratas, né? São pessoas que não sabem o sentido da vida, são pessoas que vivem sem propósito. Pessoas que já acordam querendo dormir. Pessoas que vivem cansadas, sem esperanças. Pessoas que vivem sem propósito. Nós precisamos viver com propósito. Tudo que Deus faz é perfeito, sim ou não? Se Deus nos criou, né? Se Deus nos formou, né, e nos destinou a cumprir um propósito e nos destinou a uma missão, é porque isso tem muito valor, isso tem muita valia na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero pedir para o irmão que vem fazer o louvor, pode subir. Eu quero orar com vocês. Eu sei que isso tudo, na teoria falado assim, apesar de corrido, né? Muita coisa para falar. Eu sei que isso tudo é muito fácil, muito claro, né? Eu vou falando aqui, todo mundo que está aqui, se não todo, a grande maioria sacode a cabeça. Todo mundo entendendo. Ótimo, beleza, maravilha. Vamos levar isso para a prática. Amém? Mais do que a gente ouvir, né? Tinha muitas frases aqui, não pude ler todas, mas umas frases assim que fazia todo sentido, né? E isso pode até fazer sentido, mas se isso não for vivido, né? Ou melhor, que sentido faz, né? Se não for vivido. Se nós não buscarmos a partir de hoje, buscarmos viver com propósito, buscarmos a cada dia, né? Não vamos pensar assim no grande, né? No total, não. A cada dia, né? Qual é o meu propósito de hoje? O que é que eu preciso fazer hoje, né? Para cumprir o meu propósito? Para ser excelente naquilo que Deus me chamou para ser. Para viver o melhor daquilo que Deus, né, tem me dado a oportunidade de viver. Vamos deixar de correr atrás do vento. Vamos buscar uma vida de abundância. Uma vida de abundância. Uma vida com propósito. Não simplesmente no nosso propósito falho, raso, que hoje a gente quer e amanhã já não tem mais valor nenhum, como de criança. Mas buscar uma vida com propósito, sabe? Que tudo que a gente fizer hoje vai repercutir e vai trazer fruto para o nosso amanhã. E que sejam frutos bons, frutos que permaneçam. Eu não digo só frutos de vida,
todos os frutos bons que possam permanecer, que possam, perdurar, que possam gerar novos frutos. Que cada atitude, que cada ação, que cada palavra, possa gerar sementes, porque geram sementes de fato, de verdade, no mundo físico e no mundo espiritual. Mas que nós possamos vir a ter boas colheitas. Isso depende de cada um de nós. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Você que, ouviu essa palavra e continua sem entender nada. Você que, se sentiu mais angustiado. Você que se entende ou se vê hoje sem propósito. O que não é verdade, todos nós temos. Mas você que não consegue entender ou que não consegue ver o propósito, para estar vivo. Você que não sabe nem por que está aí ouvindo essa palavra. Eu quero te dizer que o Deus, que te trouxe a vida, Ele tem um propósito para você. E Ele pode, se você der liberdade nesse momento, Ele pode mover agora no seu coração, na sua mente, esse entendimento, essa compreensão e tudo mais que é necessário para que você possa viver, para que você possa ter uma vida com abundância, para que você possa fazer valer cada gota de sangue que foi derramada naquela cruz pela sua vida. Em nome de Jesus, põe a mão agora. Você tem duas mãos, põe uma na sua mente, outra no seu coração. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando agora, para que todo bloqueio na mente, em nome de Jesus, todo espírito de confusão, toda incerteza, todo senso, de menor valia, todos aqueles que, nesse momento, acham que não tem propósito, que não tem porquê nem para que viver, que necessitam, se dopar, que necessitam, se drogar, de todo tipo, de entorpecentes, de drogas, seja lícitas ou ilícitas, para poder ir vivendo. Vai sobrevivendo, como muitos dizem, eu estou sobrevivendo. Eu quero te dizer que você foi criado para viver e ter vida em abundância, ter vida com propósito, ter uma vida de sucesso, ter uma vida de conquista, ter uma vida que gera vidas. Uma vida transformada gera transformação em outras vidas. Uma vida curada serve para levar cura a outras vidas. Tudo que você vive hoje tem um porquê e um para quê, tem um propósito. Nada se perde nas mãos de Deus. Deus, Ele tem o poder de transformar até a ação do mal em bênção. Ele transforma a ação do mal em bem. Ele tem esse poder. É necessário que você abra sua mente, seu coração. É necessário que você lance fora os sofismos, paradigmas. O que quer dizer essas palavras? Que você lance fora agora todo pensamento contrário. Todo pensamento de confusão, todo pensamento que tem te levado a sair do seu propósito, todo pensamento que tem te levado, à confusão em relação ao seu propósito, em relação à sua vida, em relação ao seu casamento, em relação aos seus relacionamentos. Você não foi criado para perder tempo. Você foi criado para fazer valer cada segundo do seu tempo. E Deus, Ele tem algo para fazer, em cada momento na sua vida. Se deixe ser trabalhado por Ele, em nome de Jesus. Se deixe ser tocado por Ele. Seja tocado agora pelo Espírito Santo de Deus.
Ele que traz sentido, Ele que traz, sabe, direção, Ele que traz esse senso de entendimento para o seu propósito, para o seu chamado. Em nome de Jesus, você que não veio aqui por acaso, você que não está aqui por estar, abre os seus lábios agora, abre os seus lábios agora. E começa a buscar em Deus confirmação, entendimento, prazer no propósito qual Ele tem para você. Começa a buscar nele agora, sabe, paz. Começa a buscar nele agora concordância. E a palavra de Deus diz, sabe, que as coisas que vêm de Deus, sabe, nos traz paz. Tudo aquilo que tem, sabe, trazido confusão, angústia, amargura, sabe, tudo aquilo que tem, sabe, trazido ou levado você a ter uma vida de amargura, de angústia, sabe, perdida, sem sentido. Eu quero te dizer que não está em Deus. Em nome de Jesus, abre seus lábios, fala com o Senhor. Declara para Ele, você que entende isso. Você que entende o seu propósito, começa a orar agora e falar: Espírito Santo, me ajuda a cumprir o meu propósito, me ajude a trilhar pelos caminhos, sabe, de vida, os caminhos, sabe, que não me leve, sabe, a uma vida de conquista, a uma vida, sabe, de realização dos meus propósitos linkados aos seus, uma vida que não me leve à divisão. Em nome de Jesus, começa a falar com Ele. Oh, shuricantarabalaia, shuriandarabalaias, cantarabalaias, cantarabalaias, shuriandarabalaias, cantarabalaias. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento, Pai, mais uma vez a Tua igreja diante de Ti. E entre elas eu me incluo, Deus, eu sou a igreja do Senhor. Nós somos templo do Teu Espírito. Move em nós, Senhor, e nos conduz. Não nos deixa, Senhor Deus, nos perder e nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Que nós venhamos ser conduzidos, Pai, no Teu propósito. Que nós venhamos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito, não pelas nossas emoções, Pai. Em nome de Jesus, visita cada vida que mesmo à distância tem sido alcançada por essa palavra, que eles possam alcançar o propósito a qual o Senhor separou para a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Como é importante, né, nós termos entendimento dessa palavra. E eu quero falar com vocês de um propósito que nós temos, né, aqui como membros, né, aqui como igreja, aqui como aqueles que entendem a palavra de Deus, aqueles que entendem, sabe, a importância, né, da igreja, do reino de Deus nessa terra. Trazer os dízimos, as ofertas, trazer, né, o recurso necessário, né, que nos proporciona esse momento, que nos proporciona estarmos aqui, que nos proporciona nos reunirmos abrigados, né, do frio, da chuva. Eu convido todos vocês que têm esse entendimento e que sentem o desejo no coração de manter essa igreja para um momento de oferta e de dízimo. Amém? Que não seja feito com constrangimento, nem por se sentir intimidado, né, intimidação ou vergonha, mas que seja com alegria, porque assim a palavra de Deus nos ensina, né? Deus ama o que dá com alegria. Tudo que nós vamos fazer para Deus, inclusive os nossos recursos financeiros, precisa que seja feito com alegria, ainda que muitas vezes com esforço. Porque não só porque a gente faz com alegria, não quer dizer que não é um esforço, né, gente? Muitas vezes, mesmo com alegria, é algo que nos, né, que pesa,
há um esforço feito, mas eu quero te dizer que nenhum esforço que você venha fazer em prol do reino de Deus, na obra de Deus, sabe, é em vão. Não existe nada que a gente possa fazer para Deus, né, que nós não venhamos receber, sabe, no mínimo, né, 100 vezes mais. Amém? Você tem liberdade de participar desse momento conosco. Posso vir